Milhões de pessoas oram todos os dias, mas poucas realmente avançam espiritualmente. Elas falam com Deus, pedem, suplicam, choram, e mesmo assim continuam presas aos mesmos ciclos, às mesmas quedas, às mesmas frustrações. E isso acontece porque quase ninguém foi ensinado a algo essencial. Existem níveis de oração. Nem toda oração nasce do mesmo lugar. Nem toda oração alcança o mesmo nível de intimidade. Nem toda oração produz transformação interior. A maioria dos cristãos acredita que orar é apenas falar com Deus. Mas a oração verdadeira é um processo de amadurecimento espiritual. É uma jornada onde o ego diminui, o coração é confrontado e a vontade de Deus passa a ocupar o centro. Jesus não orava como a multidão. Davi não orava como Saul. Daniel não orava como os reis da Babilônia. Porque quem cresce espiritualmente ora diferente. Hoje, você vai conhecer os 5 níveis de oração. E mais do que isso, você vai perceber com honestidade em qual nível sua vida espiritual realmente está. Talvez isso confronte você, talvez isso desperte você, talvez isso doa. Mas se você deseja amadurecer na fé, este vídeo não é opcional. Se esse tipo de ensinamento profundo faz sentido para você, inscreva-se no canal agora, porque aqui nós não falamos de uma fé rasa, falamos de uma fé que transforma o interior. Agora, prepare o coração, porque o primeiro nível é onde quase todos começam e onde muitos nunca saem. A oração de necessidade. O primeiro nível da oração nasce da dor. É a oração do aperto no peito, da madrugada sem sono, do momento em que não há mais para onde correr. É quando a pessoa finalmente para, olha para o céu e diz: Deus, se o Senhor não fizer algo, eu não sei o que será de mim. Esse nível não é falso, ele é humano. A Bíblia está cheia desse tipo de oração. Davi clamava quando estava sendo perseguido. Elias clamou quando estava exausto. Jonas orou quando já estava dentro do ventre do peixe. No Salmo 34, Davi diz: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. A oração de necessidade acontece quando Deus deixa de ser teoria e se torna último recurso. O problema não é começar por aqui. O problema é ficar aqui. Nesse nível, a oração gira em torno de uma pergunta silenciosa. Deus, o que o Senhor pode fazer por mim agora? O centro ainda é o problema. O foco ainda é a dor. Deus é visto principalmente como socorro, não como Senhor. Por isso, quando a crise passa, a oração enfraquece. Quando a dor alivia, o altar é abandonado. Muitos só dobram os joelhos quando tudo desmorona, mas se levantam espiritualmente vazios, assim que a situação melhora. Esse nível produz alívio, mas raramente produz transformação. Ele resolve o momento, mas não amadurece o coração. E aqui existe um engano perigoso. A pessoa acha que ora muito, quando na verdade só ora em emergência. Deus responde? Sim, muitas vezes responde. Mas responder não significa que ele aprovou aquele nível como destino final. Significa apenas que ele é misericordioso. A oração de necessidade é como o choro de uma criança. O pai atende, mas espera que o filho cresça. Agora, seja honesto consigo mesmo, sem culpa, sem máscara. Sua vida de oração existe apenas quando algo dói? Ou ela continua mesmo quando tudo parece bem? Porque quem permanece apenas nesse nível vive uma fé reativa, não uma fé madura. E se você sente que está preso aqui, não se condene, mas também não se acomode. Escreva nos comentários, como uma decisão espiritual: Senhor, eu quero crescer na oração, porque o próximo nível exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Tirar o próprio problema do centro da oração e começar a carregar o peso dos outros. Nível 2. A oração de intercessão.
Existe um momento na caminhada espiritual em que a dor pessoal já não ocupa todo o espaço do coração. É quando a pessoa começa a perceber algo sutil, porém profundo. O mundo não gira em torno dela. O segundo nível da oração nasce exatamente aí, quando o foco deixa de ser apenas "me ajuda" e passa a ser "Senhor, ajuda o outro". A oração de intercessão é o ponto onde muitos param, porque ela exige maturidade. Interceder é orar quando o problema não é seu. É carregar no espírito dores que você não sente no corpo. É gastar tempo espiritual com batalhas que não te favorecem diretamente. Abraão alcançou esse nível quando intercedeu por Sodoma. Mesmo sabendo da perversidade daquele lugar, ele se colocou entre o juízo e a misericórdia. E se houver 50 justos? E se houver 40? E se houver 10? Abraão não estava pedindo algo para si. Ele estava negociando vidas. Moisés fez o mesmo no deserto. Quando o povo pecou gravemente, Deus declarou que os destruiria. E Moisés poderia ter ficado em silêncio, mas ele intercedeu, colocou-se diante de Deus e disse, em essência, se for para destruir o povo, destrói a mim também. Isso é intercessão. É quando o amor espiritual supera o instinto de autopreservação. Nesse nível, a oração já não é movida apenas pela necessidade, mas pela compaixão. Porém, aqui está o motivo pelo qual 90% dos cristãos não avançam. Interceder cansa. Cansa porque não há retorno imediato. Cansa porque muitas vezes você ora e nada muda visivelmente. Cansa porque você sofre espiritualmente por pessoas que talvez nunca agradeçam. Por isso, muitos até tentam, mas voltam rapidamente para o nível anterior, onde tudo gira em torno do próprio problema. A oração de intercessão expande o coração, mas também expõe o ego. Ela revela o quanto ainda somos centrados em nós mesmos. E existe um perigo silencioso nesse nível. Interceder sem intimidade. Algumas pessoas oram pelos outros, mas não permanecem com Deus. Elas carregam pedidos, mas não carregam presença. Intercessão sem intimidade vira peso. Intercessão sem escuta vira ativismo espiritual. Por isso, esse nível é uma ponte. Ele não é o destino final. Ele prepara o coração para algo mais profundo. Uma oração que já não é baseada apenas em falar, mas em estar. Antes de avançar, faça uma pausa interior. Quantas vezes você ora sinceramente pelos outros sem esperar nada em troca? Se essa pergunta te confronta, escreva nos comentários: Senhor, me dá um coração que intercede, porque o próximo nível muda completamente a forma de orar. Aqui, a boca fala menos e o coração aprende a escutar. Nível 3. A oração de intimidade. Chega um momento na caminhada espiritual em que a pessoa percebe algo desconcertante. Ela ora, mas quase nunca escuta. As palavras sobem, os pedidos são feitos, as intercessões continuam, mas o coração permanece barulhento demais para perceber a voz de Deus. O terceiro nível da oração começa exatamente quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser sagrado. Aqui, a oração já não é movida pela urgência nem pela necessidade de resolver algo. Ela nasce do desejo de estar com Deus, não apenas de falar com Ele. Davi alcançou esse nível quando escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade não se constrói com pressa, ela exige permanência. Nesse nível, a pessoa aprende que oração não é monólogo, é relação. Muitos falam com Deus como quem faz uma lista. Poucos permanecem em silêncio tempo suficiente para que o coração seja confrontado, curado e alinhado. Daniel tinha esse tipo de vida espiritual. Mesmo cercado por um sistema hostil, ele orava 3 vezes ao dia, não por obrigação, mas por comunhão. Quando a intimidade se estabelece, a oração muda de tom. Não há desespero,
Não há negociação, há confiança. A pessoa já não precisa provar fé com palavras. Ela descansa na presença. Mas aqui existe um confronto profundo. Intimidade revela quem você realmente é. No silêncio, as máscaras caem. As distrações não funcionam. Os pecados não confessados vêm à superfície. As motivações erradas ficam evidentes. Por isso, muitos fogem desse nível. Eles preferem orar falando do que orar ouvindo, porque ouvir Deus significa permitir que Ele toque em áreas que você aprendeu a esconder até de si mesmo. A oração de intimidade não é confortável, ela é transformadora. Ela não busca respostas rápidas, mas molda o coração lentamente. Nesse nível, a presença de Deus passa a ser mais importante do que os milagres de Deus. E algo começa a acontecer de forma natural. Quem vive intimidade com Deus passa a carregar autoridade espiritual. Não uma autoridade barulhenta, não uma fé performática, mas uma autoridade silenciosa, firme, estável. E é exatamente isso que conduz ao próximo nível. Um nível onde a oração deixa de ser apenas comunhão e se torna instrumento de ação espiritual. Antes de avançar, pare por um instante. Quanto tempo você permanece em silêncio diante de Deus sem pedir absolutamente nada? Se essa pergunta mexe com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a ouvir. Porque o próximo nível não é para quem fala bonito, é para quem anda em alinhamento com a palavra e exerce autoridade espiritual com responsabilidade. Nível 4. A oração de poder. Existe um momento na vida espiritual em que a oração deixa de ser apenas um lugar de refúgio e passa a ser um lugar de posicionamento. O quarto nível não nasce da emoção, nem apenas da intimidade. Ele nasce do alinhamento com a palavra. Aqui, a pessoa não ora perguntando se Deus pode agir. Ela ora sabendo quem Deus é e quem ela se tornou nele. Eliseu vivia nesse nível. Quando o jovem morreu, Eliseu não gritou, não correu, não fez espetáculo. Ele entrou no quarto, fechou a porta e se posicionou espiritualmente, porque autoridade espiritual não é volume de voz, é coerência entre vida, fé e palavra. A oração de poder não é arrogante, ela é submissa. Quem ora nesse nível não tenta convencer Deus. Ele apenas declara aquilo que Deus já revelou. Jesus disse: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O segredo está em permanecer. Nesse nível, a oração deixa de ser baseada em sentimentos e passa a ser fundamentada em convicção. Mas aqui existe um alerta sério. Autoridade sem intimidade gera abuso espiritual. Por isso, esse nível não pode ser alcançado pulando etapas. Quem tenta exercer poder espiritual sem caráter acaba machucando a si mesmo e aos outros. A oração de poder exige responsabilidade. Ela exige discernimento. Ela exige obediência. Daniel viveu isso quando orou mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. Ele não orou para ser livrado. Ele orou porque sua vida já estava alinhada com Deus. E quando a oração nasce desse lugar, Deus honra. Mas perceba algo profundo. Nesse nível, o eu quase desaparece. A pessoa não ora para se sentir forte, ela ora porque está submetida. Por isso, quem ora nesse nível não busca aplauso, não busca reconhecimento, não busca palco, busca fidelidade. E ainda assim, mesmo esse nível poderoso não é o mais alto. Existe algo ainda mais profundo, algo que Jesus revelou poucas horas antes da cruz. Um nível onde a oração não busca poder, não busca resposta, não busca milagre, busca apenas uma coisa: que a vontade de Deus seja feita, custe o que custar. Antes de avançar, reflita com sinceridade. Você deseja autoridade espiritual ou apenas controle espiritual? Se essa pergunta toca você, escreva nos comentários.
Senhor, alinha meu coração à tua palavra, porque o próximo nível não engrandece o homem, ele crucifica o ego. Nível 5. A oração de alinhamento com a vontade de Deus. Existe um lugar na vida espiritual onde a oração deixa de ser pedido, deixa de ser intercessão, deixa até de ser exercício de autoridade. É o lugar da entrega total. O quinto nível da oração não é sobre conseguir algo de Deus. É sobre pertencer completamente a Ele. Pouquíssimos chegam aqui. Não porque seja inacessível, mas porque exige a renúncia mais difícil de todas. A renúncia do próprio querer. Jesus revelou esse nível no Getsêmani. Ali não havia multidão, não havia milagres, não havia aplausos. Havia suor como gotas de sangue e uma oração que rasga o ego. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o ponto máximo da oração. Quando o coração confia tanto em Deus que aceita obedecer, mesmo sem entender. Nesse nível, a pessoa não pergunta: isso vai me beneficiar? Ela pergunta: isso glorifica a Deus? Abraão alcançou esse lugar quando subiu o monte com Isaque. Ele não discutiu, não negociou, ele apenas caminhou em obediência. Porque quem ora nesse nível entende algo profundo. Deus não quer apenas resolver problemas, Ele quer formar filhos. A oração de alinhamento não gera ansiedade, ela gera descanso. Não porque tudo está bem, mas porque o coração está submisso. Aqui, o ego morre, a necessidade de controle morre, a obsessão por respostas morre, e no lugar disso, nasce algo raro. Confiança absoluta. Essa oração não muda apenas circunstâncias, ela muda destinos, mas ela tem um custo. Você deixa de usar Deus para realizar seus planos e passa a permitir que Ele realize os dele através de você. Por isso, poucos permanecem aqui, mas aqueles que permanecem nunca mais são os mesmos. Em qual nível você está? Agora, olhe para dentro com sinceridade. Você ora apenas quando precisa. Você ora pelos outros, mas não permanece. Você busca intimidade, mas evita silêncio. Você deseja autoridade, mas luta contra a obediência. Ou você está disposto a dizer, como Jesus disse: seja feita a tua vontade. Os 5 níveis de oração não são um ranking espiritual. São um convite ao amadurecimento. Todos começamos na necessidade, mas não fomos chamados a permanecer lá. Deus deseja conduzir você da dor à compaixão, da compaixão à intimidade, da intimidade à autoridade e da autoridade à entrega total. A pergunta não é se Deus está pronto para te levar mais fundo. Ele sempre está. A pergunta é: você está disposto a soltar o controle? Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários. Seja feita a tua vontade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa crescer na vida de oração e permaneça neste canal, porque aqui nós não ensinamos atalhos espirituais. Ensinamos caminhos de transformação. E se este conteúdo tem te alimentado espiritualmente, se esses ensinamentos tem te ajudado a orar com mais consciência, profundidade e verdade, considere apoiar este canal. Na descrição deste vídeo existe um link para o Buy Me a Coffee. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdos profundos, livres de superficialidade e comprometidos com o crescimento espiritual real. Que Deus abençoe sua vida, sua caminhada e sua oração. Incendeie seu coração e até a próxima.